Eu sou Raul Ferraz e você está assistindo o videocast Habeas Data no portal de O Liberal. Hoje nós temos a honra de entrevistar o Dr. Michel Santos Batista, advogado, especialista em Direito do Trabalho, mestre em Direitos Fundamentais, professor universitário e presidente da subsecção da OAB Ananindeua, que vai falar sobre o tema relativo às atividades da subsecção da OAB de Ananindeua. Olá, doutor Michel, tudo bem? Tudo bom, boa tarde, doutor Raul. Saiba que é uma grande e grata satisfação poder estar novamente participando do seu programa Habeas Data, da TV Liberal, um programa, como nós sabemos, formador de opinião, que serve tanto para os acadêmicos do curso de Direito, bem como para todos os profissionais do direito. Em especial a advocacia, né, que é justamente os nossos pares que nos acompanham no dia a dia profissional. Então, muito obrigado e parabéns pela iniciativa, parabéns pela condução do brilhante trabalho que o senhor vem desempenhando. Eu que quero parabenizá-lo por você ter assumido a presidência da subsecção Ananindeua, né, que é o tema da nossa entrevista. E aí eu gostaria que você falasse um pouco para a gente como é que está a realidade da subsecção Ananindeua hoje, que é uma subsecção muito importante, porque é muito próxima de Belém, né? Eu acho que é uma das maiores depois da capital, se não me engano, me corrija se estiver errado, e é muito importante essa temática, a gente saber como é que está a subsecção de Ananindeua, presidida por uma pessoa do seu gabarito. Perfeito, doutor Raul. Bom, falar da OAB Ananindeua, a gente se sente muito confortável, porque nós já temos um trabalho de longa data na subseção. Eu estou no segundo mandato, primeiro mandato de 19 a 21, eu estive como secretário-geral da gestão, né, que estava sendo presidida pelo, até então, presidente Miranda Júnior. Passei de 2022 a 2024 a ficar como vice-presidente e, em virtude do nosso presidente Miranda Júnior se licenciar, agora nós acabamos assumindo e dando sequência no trabalho que vem sendo desenvolvido. E é importante a gente fazer uma digressão histórica, doutor Raul, porque as atividades da OAB Ananindeua, num passado não tão distante, quase elas não existiam. É importante a gente destacar sobre a infraestrutura. 10 anos atrás, nós sequer tínhamos sede. Nós não tínhamos um espaço, nós tínhamos uma casa de apoio. Então, de 10 anos para cá, nós passamos a ter uma sede, nós tivemos a instalação, a implantação de um auditório, salas para atendimento. Então, os nossos colegas advogados e advogadas podem não somente ter um espaço para aguardar, para atender os seus clientes, mas também para realizar as suas audiências telepresenciais, que é uma realidade. Nós sabemos que a pandemia acelerou este ato processual que pode ser feito de forma remota. E é muito importante a OAB instalar esses espaços para que a advocacia possa exercer a sua atividade com comodidade, com segurança, com dignidade. Se é uma das coisas que se pode dizer, né? Se é que se pode dizer que a pandemia trouxe algo de bom, uma delas foi a audiência virtual, né? Que a gente consegue fazer de qualquer lugar que tiver, sem ter que se deslocar, sem ter que o cliente ter que deslocar, testemunha, enfim. Foi uma grande... Na minha opinião, foi uma grande conquista a audiência telepresencial. Exatamente. E a gestão do atual presidente seccional, doutor Eduardo Imbiriba, tem nos dado total apoio para que a gente possa continuar investindo na infraestrutura. Hoje, na OAB Ananindeua e nos espaços, nas casas de apoio, nas nossas sedes e subseções, nós temos os famosos escritórios compartilhados, que são os coworks. Então, hoje a advocacia ela vive uma outra realidade. Perfeito. Então, hoje, o advogado, como disse há pouco, ele pode aguardar a sua audiência, ele pode atender o seu cliente, ele pode fazer a sua audiência telepresencial de uma forma segura, de uma forma que seja mais cômoda, mais acessível. Como se estivesse no seu escritório, né? Exatamente. Isso é um grande benefício, realmente. E a gente sabe que até muito pouco tempo atrás não se tinha essa infraestrutura na OAB, pelo menos não nas cidades do interior e da região metropolitana. E Raul, se você me permite, também é importante a gente destacar
que nós tínhamos um problema muito grave que é em relação ao estacionamento na nossa sede em Ananindeua. Né? Nós temos lá no estacionamento que comporta apenas 4 veículos. Sim. E aí a nossa gestão, nesta última agora, nós encampamos aí a missão juntamente com a Procuradoria Municipal, através do Poder Executivo local, que providenciou, através de um decreto de desapropriação para que a gente pudesse ter o terreno ao lado para construir nosso estacionamento. Muito Estacionamento, uma área de convivência. E essa área de convivência, é importante destacar, que não é somente para atender a advocacia local, mas é também para atender a sociedade com projetos sociais. Então, isso é muito importante porque nós temos, e a gente vai falar daqui a pouquinho sobre as nossas comissões, nós temos uma comissão de esporte, lazer e cultura da UAB Ananindeua. Então, nós queremos desenvolver ações sociais para beneficiar a população local. Então, isso é muito importante para que a UAB lá comece retribuindo à sociedade projetos sociais. Perfeito. Por falar em comissão, qual é o entendimento da gestão em relação às comissões institucionais temáticas que tem hoje na subsecção? Bom, vamos lá. É importante a gente relembrar um pouquinho do nosso passado não tão distante. Nós, há 8 anos atrás, nós sequer tínhamos 5 comissões, 6 comissões institucionais temáticas. Hoje, nós temos ativas 35 comissões institucionais das mais variadas bandeiras que versam o direito. Dessas 35, nós temos 29 comissões institucionais ativas, em que os nossos presidentes e membros de comissão começam a participar ativamente do diálogo com a sociedade, participam de sessões da Câmara dos Vereadores, participam ativamente de todas as instituições do município. Então, a gente tem um contato direto, por exemplo, com a Defensoria Pública de Ananindeua, um contato direto com o Ministério Público de Ananindeua, um contato direto com a Câmara dos Vereadores, com o Executivo Municipal. E, através das nossas comissões, que são muito proativas, a gente consegue ter a máxima representatividade da instituição. Sim. Então, é importante destacar a atuação brilhante dos nossos pares da advocacia, que começaram a desempenhar muito bem as suas atividades dentro da sua comissão, da sua área de atuação específica. Perfeito. Eu acredito que a questão das comissões institucionais, que é uma modernidade, né? Antigamente não se via muito, tinha aí uma meia dúzia, e só voltada para questões, para temas mais relevantes, elas integram os colegas, né? Aqueles colegas que advogam naquela determinada área, eles têm condições de se conhecer melhor, de levar assuntos relativos àquela área do direito para ser discutido com outras instituições, e isso é muito benéfico para a OAB e para a classe dos advogados, entendo eu. Exatamente. Inclusive, doutor Raul, em relação a essa atuação das comissões, nós sempre deixamos a atuação delas muito autônoma, livre. Então, a gente se sente muito bem representado em qualquer instituição do poder público, da administração pública. A gente se sente muito bem representado em todas as instituições de ensino superior. E detalhe, através da atuação das comissões institucionais, Raul, nós desencadeamos vários projetos. Por exemplo, o projeto do GECRIM, do Juizado Especial Criminal. A gente, através da Comissão da Jovem Advocacia, e aqui eu destaco a Jovem Advocacia, que tem um papel fundamental, essencial nas nossas atividades institucionais. A Jovem Advocacia, através dessa COJAD, da Comissão da Jovem Advocacia, ela se faz presente dentro do Juizado Especial Criminal de Ananindeua, participando de um projeto como dativo. Então, é tão importante a participação do dativo que o magistrado atual, o titular, o doutor André, ele também continua fixando os honorários dativos para esses advogados, que a gente destaca através da nossa Comissão da Jovem Advocacia para proporcionar a defesa técnica de quem quer que seja. E é uma grande oportunidade de experiência para o jovem advogado, né? Exatamente. Que não tem, às vezes, uma carteira de cliente, não tem um escritório tão estruturado, porque está começando agora, então isso é uma grande experiência para ele e para o currículo, né? Participar dessa
como dativo. É uma coisa muito interessante. Exatamente, Raul. E nesse particular, a gente enaltece, prestigia, valoriza a jovem advocacia. Porque no nosso tempo lá atrás, quando nós ingressamos na advocacia, nós não tivemos essa oportunidade. Não, realmente nós tivemos que ir galgando passo a passo, degrau por degrau. Se você está dizendo isso, imagine eu. Exatamente. Então, assim, muito importante esse tipo de atividade, porque a gente leva a gestão, leva a diretoria junto com a COJAD. Então, importantíssima a participação da jovem advocacia nesse particular. Doutor Michel, e o que fazer para tentar fomentar o adimplemento das anuidades da OAB? Até porque isso sempre foi um gargalo, né? Sempre teve aí discussões sobre questão de anuidade, muita gente não pode pagar, o preço, alguns reclamam que é alto. Na época de eleição tem sempre aquela história de mandado de segurança, se o inadimplente pode ou não pode votar. Mas o que é que se pode fazer para manter uma adimplência dentro de um nível aceitável? Excelente pergunta, Raul. Bom, eu sempre parto da premissa de que a gente precisa observar o que a ordem nos proporciona. Qual é a contraprestação oferecida pela Ordem dos Advogados do Brasil a partir do momento que a gente recolhe com uma obrigação que é de todos, Sim. de toda a classe. Então, a partir do momento que nós recolhemos a nossa anuidade, nós temos, por exemplo, capacitação da Escola Superior de Advocacia, nós temos os serviços da Caixa de Assistência da Advocacia. Hoje, a CAAPA, presidida pela doutora Silvia Barbosa, vem desempenhando um papel, uma função essencial à advocacia. Por quê? Nós temos consultórios odontológicos, nós temos fisioterapeutas, nós temos consultas oftalmológicas, nós temos o Clube da Advocacia, que hoje está sendo dirigida pelo Dr. Saulo, que vem desempenhando um papel fundamental, até mesmo incentivando o esporte, fomentando o esporte. Então, veja que, através das nossas anuidades, serviços são oferecidos à advocacia. E não somente isso. A gente falou há pouco sobre os espaços, sobre a infraestrutura que a ordem nos proporciona para que a gente possa desempenhar a nossa atividade com dignidade. Então, quando a gente chega nos fóruns, região metropolitana, eu vou falar especificamente da região metropolitana, que é onde nós atuamos diariamente, nós conseguimos identificar, ser bem recepcionados pelos funcionários da ordem, a gente consegue ter mesa, cadeiras, computadores, câmeras, ambientes climatizados para que a gente possa atender o nosso constituinte. A subsecção Ananindeua, ela atende só a Ananindeua? Não, ela não atende apenas a Ananindeua, ela atende todo o advogado que esteja em trânsito também. Então, não, mas eu estou falando em termos de comarcas vizinhas. Sim, somente a Ananindeua. Há 1 ano e meio atrás, nós éramos responsáveis por Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa Bárbara e Mosqueiro. E aí, através de um parecer nosso, da nossa subseção de Ananindeua, nós submetemos à apreciação do Conselho Seccional para a criação da subseção de Marituba. Então, hoje, Marituba já tem uma casa de apoio, Marituba já é uma subseção e ela compreende a circunscrição de Marituba, Benevides, Santa Bárbara e Mosqueiro. Então, Ananindeua está somente com o município de Ananindeua mesmo. Entendi. O senhor acredita que essas comissões institucionais temáticas, elas me parece que são muito acolhedoras aos advogados, né? Que participam dessas comissões, o advogado se sente acolhido pela OAB. E eu acredito, e me corrija se eu estiver errado, que isso é uma forma de se estimular também a manutenção de uma adimplência dentro do razoável, né? Porque eles se sentem incentivados a pagar suas anuidades e até a incentivar os colegas a pagar. O senhor acredita nisso? Acredito sim, Raul. Inclusive, dessas nossas 29 comissões institucionais que estão desempenhando as suas atividades, em todas as nossas solenidades de entrega de credenciais, a gente sempre costuma falar que a OAB Ananindeua é como uma família.
Então a gente se vale daquela oportunidade para acolher muito bem os nossos novos pares que estão chegando. Sim. É importante, Raul, nós enfatizarmos o sentimento, o espírito de pertencimento que todos nós devemos ter em relação à ordem. Então, a partir do momento que esse sentimento de pertencimento ele é criado, e através de cursos, através de convites para que esses jovens advogados possam estar dentro das instituições de ensino superior, promovendo oficinas, workshops, participando de eventos acadêmicos, essa jovem advocacia, ela se sente prestigiada, ela se sente valorizada. E é esse o nosso papel enquanto dirigente de ordem, fazer com que se sintam cada vez mais valorizados. E assim, o profissional ele não se frustra no início da carreira. E assim, como eu sempre falo, hoje vocês estão sendo bem recepcionados, mas é importante que vocês observem a forma como vocês estão sendo acolhidos para que, futuramente, vocês possam acolher de uma forma muito melhor os que virão. Exatamente. Então, é um ciclo. Quando estiverem, né, uma hora eles vão estar num cargo que vai exigir, que vai precisar acolher aqueles novos que chegam, porque a vida é um ciclo. E o que é interessante, a gente faz isso tanto com a jovem advocacia, quanto os acadêmicos do curso de Direito de todas as instituições de ensino superior. Então, a gente faz com que todos tenham esse sentimento de pertencimento. E a gente sempre fala, essa casa, ela não é minha, essa casa não é de A, não é de B, não é de C. Essa casa é dos advogados. Dois advogados, das advogadas, é dos acadêmicos, e que a gente possa usar cada vez mais. Porque, veja, não faz sentido nós lutarmos por investimentos, nós lutarmos por melhoria da infraestrutura se não tiver movimento. Exatamente. E, é até importante a gente destacar também, Raul, nós estamos conseguindo agora o estacionamento ao lado, né? Vamos passar agora para a fase de aterrar o terreno, pavimentar, para liberar o estacionamento que já estamos usando, mas ainda está um pouquinho ruim para estacionar. E a gente já sabe que a rotatividade, o fluxo de advogados e advogadas vai aumentar. Isso vai impulsionar com que a gente tenha mais salas de atendimento. Então, a gente já está se preparando para ampliar, colocar mais 2 salas de atendimento, porque hoje nós temos 3 salas, né, que é liberado conforme o agendamento que é feito, mas também nós temos a Sala Esperança Garcia. Sala Esperança Garcia esta que serve para acolher as mulheres vítimas de violência doméstica, para acolher também a advogada que esteja em alguma situação também de violência. Exatamente. Então, esse espaço é para que todos e todas possam utilizar. Doutor Michel, para concluir, na sua opinião, o que a advocacia de Ananindeua pode esperar da atual gestão? Perfeito. Bom, como eu sempre falo todos os dias, todos os nossos pares da advocacia de Ananindeua podem esperar a nossa máxima representatividade, dar a importância necessária de participação. Eu costumo dizer, Raul, que o advogado ou advogada, seja jovem ou não, sempre terá vez e sempre terá voz. Então, sempre que se sentirem aviltados, desrespeitados, e aí entra a atuação da Comissão de Prerrogativas, presidida pelo Dr. Fabrício Saldanha, nós estaremos lá para representar, nós estaremos lá para coibir qualquer tipo de violação de prerrogativas. Para assistir efetivamente o advogado. Né? Exatamente. Então, isso que é importante. O advogado, é importante ele ter essa consciência de que ele não está só no exercício da sua profissão. Ele tem uma diretoria, ele tem um conselho, ele tem várias comissões que vão estar ladeado a ele para justamente ele exercer a sua profissão com dignidade. É isso que nós esperamos e manter até o final do nosso mandato. Doutor Michel, agradeço a sua presença, o tema é muito interessante. Eu acho que os colegas advogados, principalmente, e a sociedade em geral, os advogados conhecem a OAB, a sociedade em geral precisa conhecer melhor ainda, principalmente as comissões, né, e que muito lutam pelos direitos do cidadão e que às vezes ficam por detrás dos bastidores, não são tão reconhecidas, não são tão vistas, né? Mais a figura da OAB. Mas eu fico muito feliz pela sua presença e agradeço imensamente aí a sua entrevista. Espero que o senhor volte novamente para a gente falar desse e de outros assuntos. Muito obrigado. Muito obrigado também.